Eu tô torcendo pra você. Obrigada. Oi, Ana. Deixa eu te adicionando aqui pra gente ir conversando enquanto as pessoas vão entrando. Já te mandei o convite. Oi! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo ótimo, tudo Ai, que ótimo. coisa boa. Deixa eu ver se eu acho um filtro aqui, ó, pra ficar mais gata. Comprei esse treco de luz hoje. Isso é o máximo, a gente vai se sentindo em casa. Não é nossa cara ser blogueira, nem, né, influencer, mas a gente vai se adaptando a essa tecnologia maluca. Nossa, adorei Você esse teu. viu? Não, tem uns aqui, ó, que vem coisinha, tá vendo? Tem um aqui que eu aprendi com a Cíntia, que faz coraçãozinho. Ah, nossa, a Cintia adorava essas. A Cintia adorava. Ela gosta dessas tecnológicas. Nossa, eu acho que eu não vou usar. É, não, eu vou ficar Olha sem. aí um filtro rosa. Não vai dar. Não vai dar aqui. Ai, 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 ai. Eu vou esperar até 6h35 e daí a gente vai começando o bate-papo, independente do. Tá bom. E esse teu perfil tá super mega novo também, né? Você criou um perfil maravilhoso. Super, porque não tem jeito, né? Deixa eu convidar quem tá no ar aí também, as pessoas naquele coisinha ali no convitinho. Convidar quem tá no ar. Daí o pessoal vai vendo, vai entrando também. Eu tô fazendo testes de horários, sabe como? Para ver o que tá funcionando melhor. Uhum. Boa noite, Ricardo. Opa, boa noite, Ricardo. O Ricardo tá aí com a gente. Vai ter um papo gostoso aí. Sobre inteligência relacional. Isso aí. Vou esperar mais 2 minutinhos e a gente conversa. Então, eu tive que criar por causa da empresa que nasceu, né? Nasce um filho, nasce um Instagram. Claro. Não sei se já existe esse ditado, mas a gente tá lá. A gente acabou de criar ele. Minha mãe fala, nasce um filho, nasce uma culpa, nasce uma empresa, nasce um Instagram hoje em Nasce dia. um Instagram, Instagram. WhatsApp, o Facebook, enfim. E um super projeto, né, Feira? Eu tô, assim, apaixonada pelo teu projeto. Apaixonada. Acho que Diz que a gente não pode se apaixonar, né? Mas eu tô apaixonada também. Não, como não pode? Tá louco? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. É o que me também move a ser feliz. Não, mas diz que a gente não pode se apaixonar muito pela ideia, tudo que às vezes a gente precisa ir trocando, enfim. Sim. Não dá pra ficar presa nela, né? E haja inteligência. Olha a Laurinha Cardoso, que saudades, mulher. Não sei se ela tá no Nordeste ou em São Paulo. Ela é de BH, na verdade. Tá no calor. Que delícia. Ai, que bom. Tá no calor. Tá muito frio. Tá, né? Bom, eu fugi hoje, né? Saí daí. Saí de Curitiba. Tá melhor do que aqui. Com certeza. Mas, Ana, deixa eu começar, então, agradecendo a tua presença aqui. Eu já conheço teu trabalho há pelo menos um ano, já li teu livro sobre inteligência relacional, li também o livro de soft skills. Eu sou, assim, apaixonada por esse tema e a gente tem a gente tem trocado ideias e conversas muito, muito interessantes sobre isso, né? E para mim, a mediação ela tem tudo a ver com a questão das competências socioemocionais. Então, para quem está entrando aqui agora e não sabe o que é mediação, né? A mediação ela é um método, a gente chama de método adequado de solução de conflito. Então, se você tem algum problema e você não consegue resolver esse problema com o envolvido do outro lado, você não precisa necessariamente procurar o Poder Judiciário para resolver esse problema. Hoje existem vários métodos que a gente chama de métodos adequados para resolver esses conflitos.
E um desses métodos é a mediação, que é o que a Colossi propõe a fazer, a plataforma se propõe a fazer, e a gente começa fazendo isso através de uma curadoria de mediadores. Por quê? O mediador é aquela pessoa que vai te ajudar a navegar pelo diálogo, a criar um diálogo entre as partes para encontrar uma solução para aquele conflito. E aí que entra você, né, Ana? Super especial com o teu trabalho. Para quem não conhece, a Ana é psicóloga. Ela trabalha nessa área de inteligência relacional. Ana, até me desculpe, eu cometi uma gafe. Eu não pedi a tua biografia. Se você puder fazer uma mini introdução sobre você, e aí a gente pode começar o bate-papo. Tá bom. Bom, você já deu as dicas aí. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga nos últimos anos, porque eu fiz mestrado em neuro. E venho estudando o comportamento humano há mais ou menos 25 anos, né, Fer? É um tempasso, assim. E é interessante porque, assim, dentro da minha carreira, o que me levou até a inteligência relacional, né? Contando bem rapidinho. Eu sempre trabalhei com a gestão dos perfis e das pessoas, né? De como as pessoas trabalhavam juntas. Eu vim do RH. Só que daí eu comecei a descobrir que tinha alguma coisa por trás disso que funcionava ou não funcionava de acordo com o comportamento das pessoas. Né? Que não era só uma questão de perfil, era realmente uma questão comportamental. E aí eu comecei a aprofundar isso cada vez mais, buscando respostas, né, para tentar entender o que gera conflito, por que os conflitos acontecem e como que a gente pode minimizar. E aí é muito interessante, né, aquilo que a gente já falou, que as pessoas ficam muito presas a determinadas áreas, não expandem e daí não conseguem enxergar um pouco fora da caixa, né? E hoje eu como psicóloga e você como advogada, a gente achou vários pontos comuns e a gente entende que a gente pode ajudar muita gente, né? Então, e aí a gente começou a ver a aderência dessas questões, da inteligência relacional, com a mediação, com a entrevista, que é uma prática, né, também, e que é super valorizada, não só no direito, mas eu acho que em todos os sentidos, as práticas colaborativas, né? E aí eu acho que é interessante a gente entender isso, porque assim, todas essas práticas, o que elas têm como objetivo maior? Minimizar os efeitos destrutivos de uma relação. Sim, exatamente. Eu queria começar, Ana, na verdade, lendo uma parte dessa parte que você traz do capítulo de soft skills para quem está aqui, claro, porque eu acho que ela consegue trazer tanto a ideia do que é a inteligência relacional, que eu acho que é importante, como, engraçado, o que é a mediação, porque né, a mediação, ela é a construção de um diálogo para tentar chegar numa solução. E aí você traz o seguinte conceito que eu achei assim lindo demais e sensacional, que a inteligência relacional, ela é a habilidade de mostrar inteligência na construção e na manutenção de relacionamentos. Quer dizer, essa é a ideia da mediação, é manter aquele relacionamento, manter aquela conexão, mesmo que o conflito chegue a um ponto que você precise procurar um terceiro imparcial para tentar resolver, né? E aí você continua. E na manutenção de relacionamentos e vínculos saudáveis que levem à conquista de relações verdadeiras e mais humanas. Exato. É muito lindo isso. E tem tudo a ver com a mediação. Exatamente. Né? E assim, é interessante porque o que a gente está falando, né, com tudo isso? A importância da coerência, do cuidado quando a gente está se dirigindo com o outro, eu acho que até uma questão, Fer, que assim, quando a gente quer resolver um conflito, eu acho que em primeiro lugar, por mais difícil que seja, em primeiro lugar a gente tem que abrir um pouco o coração, a gente tem que estar afim, né? Porque quando você não está afim, você vai puxar tudo de novo para o conflito. Você vai querer discutir, você vai querer brigar, você vai dizer que você tem razão, e às vezes você até pode ter, né? Mas a única forma de ir para um caminho um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrado, eu acho que é essa sensação de, ok, eu quero ficar irritada e manter as coisas do jeito que elas estão, ou eu posso tentar ser mais pacífica e me disponibilizar a flexibilizar.
E o conflito, Ana, acho que você como psicóloga até pode falar melhor sobre isso, mas essa é a minha visão, Fernanda, como advogada e como pessoa que lida já há mais de 15 anos com isso. Mas Sim. O conflito, ele não é algo positivo e ele não é algo negativo. Quem vai dar, né, essa positividade ou essa negatividade para o conflito é quem está envolvido nele. Exato. Né? E aí também vem a questão tanto da inteligência emocional, que você fala, que é, eu tô com raiva, mas eu posso ficar nisso? Ou como é que eu vou lidar com esse conflito? E da inteligência relacional, que é, além disso tudo, de todo esse caminho que está vivendo dentro de você, é você conseguir dentro, eu acho super bacana o teu método classe, que é você conseguir, quando você usa o método dentro da mediação, é você conseguir criar um ambiente seguro para que a gente consiga transpor, né, trabalhar a nossa inteligência emocional, transpor aquela negatividade que muitas vezes o conflito gera e transformar ele numa coisa positiva. Exato. Exato. Esse é o caminho. E por isso que essas coisas todas estão interligadas. A comunicação não violenta, a psicologia positiva, a inteligência relacional, que é se relacionar de forma mais inteligente, buscando essa colaboração múltipla, e todo o teu processo de mediação e o que vocês trazem. E assim, eu imagino, e você tem essa vivência maior do que eu dentro da advocacia, o quanto isso pode minimizar todas as questões jurídicas e, inclusive, desinflar o nosso jurídico. Sim, porque eu falei isso na live passada. Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa só quer uma desculpa. Claro que ela não vai chegar, não tô tentando minimizar aqui, né, a situação. Mas muitas vezes, quando você usa essa inteligência emocional, mas é que nem você fala, de forma transparente, de forma verdadeira, porque é importante a pessoa saber que você tá sendo verdadeiro ali naquele momento que você tá. Isso faz com que a pessoa, na verdade, as questões jurídicas elas se tornem menores. Exato, não tenha dúvida. Né? Porque, que nem você falou, da inteligência, da comunicação não violenta, da escuta empática, escutativa, enfim, hoje a gente tem vários tipos de escuta, né? Mas exato. Aquela coisa que a pessoa se sente escutada, se sente acolhida, e aí a inteligência relacional entra dentro da mediação. Que é como que... você falou, eu quero resolver o conflito, mas se você não se senta aberto para resolver aquele conflito, não vai ter Cristo que faça aquele conflito resolver por você, né, Ana? Exatamente, Fer, porque assim, eu acho que tem que ter uma vontade, um desejo genuíno do resgate da situação, da relação, né? Porque veja, uma coisa é, ok, quando a gente está falando de família, de casais, existe um envolvimento afetivo maior. Mas também existem os conflitos de situações onde não existe tanto envolvimento afetivo, né? Vamos dizer lá, uma briga com o vizinho, né? Uma briga de bar, enfim, uma série de coisas que também trazem conflitos e trazem comprometimentos. Mas assim, se você entrar nessa questão sem priorizar esse desejo genuíno de resolver, você sempre vai trazer problema. As coisas só vão piorar. Sim, e você falou até da briga de bar, mas se você gosta daquele bar e você arranjar o problema com aquela pessoa e tá sempre também no bar, porque geralmente, vamos dizer assim, por mais que não seja uma relação familiar ou que a gente trata de relações continuadas, né? Sim. Como é que você vai voltar para aquele bar se você não aprender a lidar com aquele problema, não tiver inteligência relacional para usar, né, para trabalhar aquela questão? Exato. Você não vai mais frequentar, ou enfim, e eu acho que nesse ponto, tanto a inteligência relacional como a mediação, elas focam na questão da continuidade ou na manutenção do relacionamento. Então, eu gosto muito, acho que porque eu trabalhei muito com direito de família, eu gosto muito de usar exemplos de direito de família. Legal. Acho que são exemplos que cabem melhor na ideia de inteligência relacional, de continuidade das relações, né? Por causa do vínculo emocional, que daí é bem mais forte. E da questão do resultado ou do conflito positivo e negativo. Então, você está se divorciando e você tem um filho.
você tem duas opções. Ou você pode optar por procurar um caminho, vamos dizer, pacífico, que é tentar uma mediação, um diálogo e reestruturar, né? Porque o fato do casamento ter acabado não acabou com aquele relacionamento parental. Então, você vai precisar conversar com seu ex-marido o resto da vida para tratar das questões do teu filho, e a forma como você trata isso afeta diretamente a criação do teu filho, porque ele sente que aquilo que o pai e a mãe não sabem conversar, Sim. Né? E aquilo faz mal para a criança. Com certeza. Então você pode ou optar por um litígio ou você pode optar por uma mediação. Vamos dizer assim, que a mediação geralmente é o que a gente mais indica para questões familiares. E aí, se você fizer isso de uma forma positiva, com a construção do diálogo, com o uso o mediador cria o diálogo, você usa a inteligência relacional, né? As habilidades que estão ali. Você vai poder ligar para o seu ex-marido e conversar sobre o seu filho de uma forma positiva e resolver conflitos que muitas vezes você não resolveria. E aí você vai ter uma relação saudável, porque tem uma outra coisa que você, que é psicóloga, sabe melhor do que eu. Conflito gera doença. Exatamente. E aí, deixa eu só fazer um parênteses, que eu costumo dizer o seguinte: não somos nós que adoecemos, são as nossas relações. Primeiro, porque tudo que deixa a gente realmente mal, geralmente envolve o outro. Né? Então, assim, você ficou chateada, você ficou triste, você se frustrou, você criou uma expectativa que não foi cumprida, você se decepcionou, você chorou, você... Então, assim, as emoções, elas estão muito atreladas às relações. Né? E geralmente é isso mesmo. Primeiro a relação adoece e depois a gente adoece. E aí, imagina você passar o resto da tua vida doente porque você não aprendeu a dialogar com aquela pessoa que você vai ter que dialogar pro resto da tua vida. Isso é o primeiro ponto. Isso. Então, olha a importância da inteligência relacional e da mediação nesse caso. Porque eu já falei, você querer mediar, mas não tá aberto, não criar um ambiente seguro, uma escuta ativa, uma comunicação não violenta, você não vai solucionar o problema. Isso é o primeiro ponto. Exatamente. Né? E o segundo ponto é que hoje eu estava tendo uma conversa muito bacana com uma pessoa que eu conheço, que eu gosto muito. E a gente estava falando das oportunidades que surgem do conflito. Então, a gente estava falando disso. Uma pessoa que passou por um conflito e, no final das contas, eles conseguiram sentar, conseguiram dialogar. E esse caso era um conflito mais comercial, vamos dizer assim. E, no fim, a pessoa acabou sendo contratada pela parte que ela tinha se incomodado, porque ela soube... Que loucura. Gerenciar a situação. De propriedade intelectual, marca, tudo mais. E ela viu que pegaram o desenho dela e usaram numa camiseta sem querer autorização. E ela reclamou e tudo mais. E em vez de brigar, ela começou a conversar. E nesse diálogo, foi muito bacana que ela falou assim... Aí viraram para minha cliente e falaram, puxa, que bom que ela entrou em contato, porque a gente quer contratá-la. Olha, que loucura, gente. Você viu? Então, olha como uma coisa que ideia... pra gente é negativa, se transforma em positiva. Exato. E isso acontece muito, muito, muito mais do que a gente imagina, né? E é sempre o que eu costumo dizer. Todas as ocasiões de encontro podem gerar coisas boas ou coisas ruins, dependendo das escolhas que a gente faz. Mas se a gente for com esse propósito mais aberto, mais flexível, mais harmônico, de mais generosidade, de mais compaixão, geralmente geram coisas positivas, né? Ontem eu fui convidada para fazer uma live de um programa que eu já participei, que se chama Roda de Saia, e daí eles juntaram todo mundo que fez o programa, que fez 1 ano de programa, para as mulheres se conhecerem, conversarem, só para comemorar. Você não imagina o que saiu de coisa dali. Sabe? Eu já, até a questão do podcast, que você me acompanha, né? E me ajuda, inclusive, e tudo. Eu já peguei uma outra menina, conversei com ela vai participar do próximo podcast. Então, sabe, tem uma série de coisas que vão acontecendo, que é isso, gente que pode vir trabalhar com você, resolver coisas com você, ser teu amigo, ou, né, trabalhar junto, um ajudar o outro, o tempo inteiro isso acontece, né? E é por isso que eu te falo, olha como... isso também, você como psicóloga sabe explicar melhor, né? Que o nosso cérebro, ele é voltado para esse lado negativo.
E como Sim. essa negatividade, ela afeta a gente, né? Então, é claro que, por exemplo, dentro de um conflito que a gente está falando, e aqui acho que é esse o tema que a gente vai trazer mais recorrente, porque é a mediação que vai tratar do conflito, ela... Como que isso vai te afetar? É claro que tem uma questão emocional muito forte dentro Sim. do conflito, negativa, né? Mas Sim. até que ponto você não consegue transformar isso? E é claro, a gente vai passar por autoconhecimento, um monte de outras questões, mas transformar isso para tirar o positivo, para mudar o teu mindset, vamos dizer assim, Exato. do negativo para o positivo e sentar numa situação que gere uma positividade, que você saia daquilo com algo positivo. Será que a gente sempre precisa estar no negativo? E é bem isso, o nosso cérebro é assim, né? Tanto que a gente, assim, quando você recebe uma ligação de noite, você sempre pensa que é uma coisa ruim. Né? É incrível, dificilmente pensa que é uma coisa boa. O filho saiu, em vez da gente ficar pensando, não, tudo bem, vai se divertir, você sempre fica pensando, ai meu Deus, e se der um acidente? E se alguma coisa acontecer? E se não sei o quê? Não, não, não. Então o nosso cérebro tem essa tendência mesmo a pensar até por uma autodefesa, né? Por uma necessidade de sobrevivência. Então a gente sempre pensa no que pode acontecer que quebre a tua possibilidade de sobrevivência. É meio inconsciente isso, né? Mas na relação é a mesma coisa. E como a gente vai vivendo coisas difíceis muitas vezes, e nem sempre os relacionamentos são suaves, né? E eu costumo dizer, não é mamão com açúcar, a gente tem que aprender a regar, a gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a debater, a negociar, tudo isso faz parte de bons relacionamentos. E eles não são flores o tempo inteiro, né? Eu acho que aí é que é o grande desafio. Mas o que que acontece? As pessoas passam por dificuldades relacionais às vezes e daí começam a jogar tudo no mesmo balaio, né, Fê? E começam a achar que todos os outros vão ser iguais. E isso é difícil, né? Porque aí você também se fecha para várias coisas. Não só para várias coisas, mas para conhecer outras pessoas e ter outros relacionamentos e até lidar com esses problemas. Porque acho que vem muito da forma como você lida com um conflito, é resultado das vezes que você já teve outros conflitos, Claro, né? as tuas experiências anteriores, que ficam Isso. registradas, né? Isso. E você traz naquele teu texto do livro do Soft Skills que, enfim, eu amo o teu livro, mas eu achei sensacional o resumo que você fez de tudo que você já falou, né? O teu livro Inteligência Relacional e de tudo que você já falou. Mas o resumo que você traz nesse livro eu acho muito bacana porque ele consegue, engraçado, trazer essa conexão. E traz para a prática, né? Ele mostra um pouco, tá, o que que eu faço com a inteligência relacional na prática, né? Isso. E você fala assim, e eu vou adaptar aqui a leitura, mas é que cabe tanto para mediação, isso aqui é quanto tempo e dinheiro são desperdiçados porque as pessoas optam por recorrer ao judiciário ao invés de tentar resolver os conflitos de uma maneira construtiva, de uma maneira pacífica, de uma maneira que utilize a inteligência relacional. Porque, claro, a gente está falando aqui, Ana, né, de conflitos e tudo mais, mas quando a gente sabe que a situação chega, assim, vamos dizer, fica muito complicada e que a pessoa realmente ela precisa procurar um outro caminho que não seja tentar conversar com o outro lado, a gente precisa ter um terceiro imparcial. Com né? certeza. Seja ele o mediador, o árbitro ou o juiz. Né? Até porque as pessoas não se escutam daí, né, Fer? Elas param de ouvir. É aquele macaquinho, né? Que isso aí. Fica exatamente assim. E aí eu acho que quando elas se fecham para isso, elas deixam de analisar quanto tempo elas estão perdendo naquele conflito. Quanto dinheiro elas estão perdendo naquele conflito. Quanta saúde emocional e física elas estão perdendo dentro daquele conflito, ao invés de buscar um caminho que seja rápido, pode não parecer mais barato às vezes, mas ele é mais barato. Claro. Ele te poupa muito mais. Mas aí isso vem para mim muito claro assim, como que você senta numa mesa de mediação para tratar desse conflito? E é por isso que eu te chamei aqui, porque você precisa ter inteligência relacional. Não basta apenas você ter o mediador ali
que também tem que ter uma baita de uma inteligência relacional, né, para criar um diálogo. Com certeza. E fazer com que as partes se escutem e conversem. Mas como que as partes que estão ali e os próprios advogados, e eu digo advogados, Ana, porque eu sou advogada e eu fui caminhar em outras áreas para aprender a ser Foi ter fantástico. um olhar mais humano para o conflito e entender essa área, né? Então eu fui estudar psicologia positiva, aprendizagem social, emocional e ética, e a importância que isso tem então para os advogados que também estão ali junto com aqueles envolvidos. Exato. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque eu acho sensacional, porque você traz, claro, que a gente já falou que é inteligência relacional, mas você traz quais são as habilidades, e você criou esse método. Então, como que você acha que dentro dessa ideia de conflito, de construção de diálogo, do envolvimento desses atores, eles poderiam usar esse teu método, que eu acho também sensacional, para conseguir não só continuar uma continuidade de um relacionamento, mesmo que sigam vidas separadas, vamos dizer, no casamento, mas de um relacionamento saudável, de saudável, amizade, né? Mas dessa construção que você falou, positiva. Exato. Exato. Então, eu acho que assim, duas coisas que eu acho que são importantes. Deixa eu até pegar o livro aqui para eu poder mostrar, que está aqui do meu lado. Devia estar mais perto, mas eu deixei na ponta da mesa. Então, esse aqui é o que você falou, né? Que é a inteligência emocional, que é onde tem todos esses conceitos. E esse é o outro que você falou, do soft skills, que eu escrevi, prefaciei, escrevi um capítulo, daí colocando inteligência emocional, como colocar isso em prática, né? O que eu acho importante nisso? Por que as habilidades do classe são tão importantes? Primeiro, eu acho que já é importante dizer que classe é a forma elegante como nós nos colocamos quando estamos diante das pessoas. Né? Então, assim, a gente consegue ser elegante se a gente quiser. E eu digo, elegância é assim, estar de calça jeans, camiseta branca e as pessoas dizerem, meu Deus, como essa pessoa é bacana. Isso é elegância. Né? É você ter essa desenvoltura das pessoas olharem para você e quererem prestar atenção em você. Delas entenderem que na tua presença alguma coisa vai mudar. Que elas vão aprender um pouco, que elas vão te admirar por alguma razão e que elas vão sair da tua frente melhor do que quando elas chegaram. Então, você imagine que isso, por exemplo, no processo de mediação, se nós tivermos a capacidade, né, de tanto trazer isso para o mediador, quanto para as pessoas que estejam ali, delas entenderem que pode ser um período e um momento tão importante da vida delas, que elas vão sair melhor dali, porque se as duas flexibilizarem, as duas vão ter ganhos, é indiscutível. E eu gosto muito de uma frase, Fer, que diz o seguinte, se o egoísta entendesse os benefícios, se o egoísta entendesse os benefícios do altruísmo, ele seria altruísta por puro egoísmo. Por quê? Né? É muito doido isso, mas é assim, ser altruísta e entender o lado do outro sempre volta para você. Sempre. E no momento em que as pessoas entenderem isso, Fer, vai ser genial. Né? Mas porque... sabe que... Diga lá. Desculpa. Não, porque é isso, assim, você não consegue chegar num consenso se você não estiver aberto a isso. E é por isso que o classe é tão importante. E ele tem todas as que eu posso falar um pouquinho depois, mas ele tem todas as habilidades conectadas, e você conhece, para que as pessoas entendam que esse caminho pode levar ao sucesso da relação. E assim, é impressionante como funciona, né, Fer? A gente já tentou em todas as áreas e ela super aplica. Na educação, no direito, na relação pessoal, no sistema familiar e por aí vai, né? Não, e para mim, assim, é engraçado quando eu falei para você da importância. Eu acho que hoje a gente vive um mundo local, né? Que é o mundo global. A gente, ao mesmo tempo que a gente está aqui em Curitiba, eu e você sabe melhor que isso, tem teu podcast maravilhoso, que você tem gente do mundo inteiro que te segue. Sim. Então, você tem a questão do mundo inteiro. Hoje, as relações e as questões estão cada vez mais complexas. Sim, sem dúvida nenhuma. E as pessoas não têm paciência com nada nem com ninguém. Né? O limiar de aceitação está cada vez menor.
Exatamente. Mas, por um outro lado, eu acho que essa pandemia, ou eu tenho esperança que essa pandemia, ela traz pra gente, então, esse olhar de troca que você traz, de você fazer o bem para receber o bem. Porque quando você fala de altruísmo, né, e que você se torna egoísta, quando você descobre, para mim isso é muito claro. Quando eu passo por um conflito meu mesmo, coisas minhas, porque a gente tem, né, a gente vive, eu sempre Lógico. penso, puxa, se eu encontrar um caminho positivo, nem que seja para o outro, né? O Tá que valendo. isso não vai voltar para mim depois? Isso. E para mim é uma coisa assim muito clara o quanto volta. Então, quando você falar de conflito, o quanto positivo você vai ter e que talvez você não consiga imaginar Isso. naquele momento, porque você tá, aquilo tá te consumindo, né? Mas o quanto você consegue, depois que você sai, você teve um suporte. Eu sempre digo para meus clientes que não estão bem, chegam para mim e falam, procure um psicólogo. Antes da gente tratar do problema, vamos olhar para você, para a gente Isso aí. poder tentar e você chegar na mediação ou para conversar numa negociação, Se entendendo melhor. entendendo os teus sentimentos, entendendo o que te Lindo. incomoda. Lindo Porque isso, Fê. assim você vai conseguir, né, Ana? E aí, quando você chega assim, você vai começar a atuar com a classe que você traz pra gente. E aí, se você puder trazer um pouco para as pessoas que estão ouvindo o significado dessas letras, que também traz muito a questão da mediação e dessa criação do diálogo. Perfeito, vou te contar assim. Primeiro, eu só vou voltar um pouquinho quando você fala da importância da pessoa buscar entender o que está acontecendo com ela e que eu tenho recheado isso com a comunicação não violenta, né? Porque a comunicação não violenta também ela fala muito de você entender qual que é o teu sentimento e qual que é a tua necessidade, né? Ou a tua emoção e a tua necessidade. Porque assim, o que acontece às vezes? Na maioria das pessoas, e quando as pessoas estão em conflito, o que elas querem? Elas querem ser entendidas. Elas querem ser ouvidas. E sempre por trás disso existe uma necessidade, né? Então, por exemplo, eu fico triste ou irritada porque a minha filha não me ligou o fim de semana inteiro, tá? Eu já tenho 2 filhas adultas que moram fora, que são casadas. Eu fico chateada, eu fico irritada, por quê? Porque elas não me ligaram. De repente, eu paro para pensar, por que eu estou irritada? Porque eu tenho uma necessidade de aceitação. Porque eu tenho uma necessidade de querer ter elas por perto, apesar de serem adultas. Porque eu, enquanto mãe, e todas as mães querem seus filhos embaixo das asas a vida inteira. E também porque a gente não quer se sentir abandonada, né, Ana? Isso! Mas você entende a necessidade? É uma necessidade minha de aceitação, de reconhecimento, de não abandono. Não é uma necessidade delas. E aí, quando eu entendo a minha necessidade, o meu sentimento, a minha raiva, e eu consigo entender que isso não tem a ver com elas. Isso tem a ver comigo. Quase que absolutamente em todos os conflitos, quando as pessoas entendem isso, o que está por trás do sentimento e qual que é a minha necessidade, aí as coisas começam a se equilibrar. E aí, por que entra o método classe, né? Que agora você pediu para eu falar um pouco. O classe começa com o C de consciência, que é justamente isso. Ter consciência de mim, das minhas emoções, do meu sentimento, e daí tentar entender o contexto, um pouco. Talvez aqui no começo eu não consiga entender tanto, porque é só um primeiro passo. Eu já fico bem feliz se as pessoas entenderem essa questão de sentimento e necessidade. Já é maravilhoso dentro do conceito da consciência. Depois disso, entra um pouco a questão da liberdade, né? Que eu preciso respeitar a minha liberdade e a liberdade do outro, que para mim isso não é um jargão, é um fato. Eu não consigo estabelecer uma relação saudável se eu não souber respeitar o outro. Ó, o Fernando aqui. Oi, Fernando. Que é assim, o que eu permito do outro, o que eu aceito do outro, o que eu respeito do outro, o que eu quero do outro. Eu só consigo entender se eu tiver essa percepção de liberdade. E de mim também, e da minha percepção de liberdade individual, né? Se para mim é importante fazer esporte, sair com as amigas, conversar no final de tarde, fazer um happy hour, isso tem que fazer base da relação. Isso tem que estar claro.
né? Depois da liberdade entra a atração, que é fundamental, Fer, principalmente no nosso lado profissional, no pessoal também, mas no profissional. Posso Diga. fazer um link da consciência com a liberdade? Claro. Quando a gente tem consciência do que é da gente, dos nossos sentimentos e do outro, fica até mais fácil da gente impor limites porque nos incomoda, porque também muitos conflitos surgem porque a gente não consegue colocar o limite. Isso. Por que a gente não consegue colocar o limite? Porque a gente não tem consciência, isso, né? Então, olha que eu acho muito bacana essa conexão de você, da tua autoconsciência, porque quando você trabalha com a autoconsciência, você conhece os teus limites. Isso aí. Né? E aí também, quando você conhece os teus limites e se conhece, você também entende o outro quando ele coloca limites. Aquilo não te chateia, porque você entende que assim como você tem questões e necessidades, o outro também tem. Não te chateia, não te choca. Porque daí, se você meio que fez um acordo, vamos respeitar o meu limite e o teu, fica ok. Exatamente. Né? Você consegue ver a coisa de um jeito positivo de dizer, ok, então eu tô respeitando o meu, ele tá respeitando o dele, tá tudo bem. Né? Isso aí. E aí a gente vai depois para essa questão da atração, que é como que eu quero ser visto pelas pessoas. Porque eu não consigo ser visto pelo outro de uma forma, ou as pessoas às vezes não entendem que nem sempre o que eu quero transmitir é o que as pessoas percebem. Né? E então, olha assim, a importância disso numa mesa de mediação, né? Exatamente. Porque daí entra a comunicação, entra a tua postura corporal, entra a forma como você está tentando se posicionar. O que eu quero mostrar? O que eu quero de verdade? O que eu quero que a pessoa entenda? Como que eu quero que ela me veja aqui? Como que eu quero que ela me escute? E como que eu quero que ela se sinta à vontade também para falar? Porque quando a gente fala da criação do diálogo para a resolução de um conflito, que é a mediação, que é o que a mediação se propõe, e você senta na mesa, como é que você vai se colocar para que você atraia a pessoa a se abrir e falar também o que ela quer, né? Exatamente. Aí entra o outro passo, que é a questão da segurança na defesa do teu ponto de vista. Porque assim, eu tenho que me posicionar de uma forma segura sem ser agressiva. Tem que ter um equilíbrio entre a assertividade e a agressividade aí. Né? Como é que eu me posiciono para ser bem entendida sem começar a gritar, sem perder o controle, sem ficar brava? Eu posso ser firme sem gritar, por exemplo. Né? Sim, e a firmeza também, essa questão vem também com a consciência, porque quando você está consciente do que você quer, de quem você é, você consegue colocar o seu ponto de vista de forma educada, né? Isso, de forma aberta. Não tenha dúvida. De forma simpática até, sem ser... Eu acho ótima a questão da autenticidade, você traz esse exemplo no livro, mas até onde essa autenticidade, da forma como você a coloca, ela não é agressiva. Isso. E às vezes a pessoa não vê, né? E ela diz, não, mas eu sou espontânea, mas eu sou espontânea. Mas espera aí, ajuste com o outro que é ser espontâneo. Porque de repente a tua espontaneidade é agressiva e você não está percebendo. Né? Claro que a gente tem que ser espontâneo, mas eu tenho que ser espontâneo respeitando a liberdade do outro. Então essas coisas estão todas interligadas. Aí a gente entra na sabedoria, que de certa forma também vai mostrando a importância disso tudo. O que eu sei, o que eu aprendi até agora e como que eu uso isso a meu favor. Né? Se eu entendi alguns conceitos importantes para a minha vida, se eu entendi os meus valores, se eu tenho compreensão e se eu já vivi coisas na minha vida, eu tenho cada vez mais sabedoria, porque a sabedoria é a soma do conhecimento com a experiência. Né? Então, se eu vou juntando todas essas coisas e entendendo que as situações da minha vida me trazem conhecimento, eu consigo colocar isso também de uma forma mais adequada. Então, percebe como as coisas vão se encaixando, uma coisa vai levando na outra? Eu super percebo, eu só vou abrir um parênteses aqui para contar. Eu tive um problema com o carro agora. Enfim, o motor quebrou. Puts. E já tô quase 2 meses sem carro, vou ficar mais 2. Mas, enfim, como advogada, a gente às vezes tenta tirar o chapéu do advogado, né? Mas
Mas eu É vou difícil. falar da questão da inteligência relacional aqui, a importância dela. A gente primeiro tentou conversar, a gente falei com meu marido, vamos tentar resolver, tudo mais, não adiantou. Daí eu falei, bom, vamos notificar extrajudicialmente, porque não é um litígio, a gente está com um conflito e vamos ver se a gente resolve isso, pedindo para eles explicarem para a gente por que eles estão fazendo dessa forma, por que a gente não concorda. Claro. Foi. Daí eles responderam, enfim, eu falei, bom, vamos para a terceira tentativa, que é ligar. Me acalmei, porque também, eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu fiquei louca da vida, louca, enlouquecida da vida, porque eu não concordo com o que eles estão fazendo, mas eu falei, bom, de duas uma, ou eu vou entrar com litígio e vou brigar 1000 anos, E vai demorar um tempo para resolver isso da melhor forma possível. E aí entrou minha inteligência emocional, que foi eu tentar me regular naquele sentimento que vinha. Perfeito. E a minha inteligência relacional, liguei pro gerente da loja lá que tava o carro. E aí comecei a conversar com ele e tudo mais. E foi super bacana, porque daí quando a gente aprende a mediar e a negociar, a gente vai também aprendendo a escutar o outro e entender como que a gente pode construir aquele consenso. Enfim, sei que tanto fiz, que agora a gente acabou que vai comprar um carro novo, eles aceitaram o carro com problema, enfim. Mas ótimo. O fato foi que eu podia ter optado, se eu não soubesse de tudo isso que a gente está conversando aqui, por entrar no litígio e esperar, sei lá, 6 anos para ver. Aí eu ficaria sem o carro teria que arrumar em outro lugar e não ficaria bom. Eu teria problema com aquele carro, não conseguiria trocar o carro. E aquilo lá, aquela pendenga ia estar 6 anos lá dentro do judiciário parada. Exatamente. Que exemplo lindo! Vem e resolve em 2 meses, o que demoraria 6 anos. E encontra uma solução positiva para todo mundo. Mas é claro, claro que eu fiquei louca da vida, Ana. Claro que eu fiquei. Lógico, e com razão. E com razão. Ontem aconteceu uma situação parecida comigo também, que eu fiquei louca da vida. E eu fiquei louca da vida por quê? Porque já houveram 3 ou 4 situações parecidas onde eu me flexibilizei. E ontem, mais uma vez, eu tive que flexibilizar de novo. Porque as outras partes, que eram as mesmas, não se flexibilizam. Então, isso, aí vem a raiva. Né? E aí porque você fica pensando... Estão ultrapassando o teu limite. Aí vem a questão da liberdade, né? Exatamente. Assim, aonde que acaba a tua liberdade para você respeitar a minha? Eu não estou me sentindo respeitada. Não estou me sentindo ouvida. Não, as minhas necessidades não estão sendo atendidas. Né? Então, assim, isso eu entendo, dá raiva, a gente gera uma série de coisas, e aí eu tenho que começar a fazer o caminho tudo de novo, assim. Eu volto lá para a consciência, vou fazendo o caminho tudo de novo. Né? Você tem o baralho também, né? Que as pessoas que não sabem, eu acho também super legal o baralho, que ajuda a gente a trabalhar com essas letras. Exatamente, vai colocando em prática todas as habilidades, né? Você veja, eu que trabalho com isso, eu que desenvolvi o método, eu também tenho que ficar indo e voltando para conseguir lidar com os meus próprios conflitos, né? E usar a sabedoria. Que ontem eu falei, meu Deus do céu, que Deus me dê sabedoria para lidar com isso de um jeito legal. E aí depois, e até para fechar as habilidades, a gente conta um pouco mais sobre isso, né, cases da vida e tudo mais, mas depois, por último, Fer, que vem a empatia. A segurança, ali faltou um S. Não, S de segurança é antes da sabedoria, que tá junto com tá atrelado à atração, né? Atração, segurança, sabedoria e empatia. Então, assim, a segurança da sustentação para atração, que é como que eu quero que o outro me entenda, me veja, né? Aí a questão da sabedoria. E a empatia vem por último, porque as pessoas tentam de trás para frente e não funciona. Primeiro eu preciso entender o contexto, a pessoa, a situação e me entender para daí tentar ser empático. Eu não consigo ser empático se não tiver essa conexão, essa percepção do que está acontecendo. E eu acho que na mediação é exatamente igual. Idêntico. É idêntico. Eu não vou conseguir ser empático com você enquanto eu não entender todo o contexto. Enquanto eu não ouvir as partes, enquanto eu não sentar e me organizar, né, no meio daquilo tudo. E empatia dentro do conflito é muito difícil, né? E aí, para mim, mais uma vez, a importância do mediador na construção desse caminho, de criar um ambiente seguro, né? Dentro
daquela sessão de mediação, para que a parte se sinta ouvida, fale, seja ouvida. Mas Sim. acho que também, engraçado, não sei se porque eu fiz muito, ainda não terminei meu curso de aprendizagem social, emocional e ética, mas a empatia, e aqui me corrija se eu estiver errada, ela nos leva para um lugar de vulnerabilidade. Exatamente. E Tempo inteiro. E quando a gente se sente num lugar seguro, a gente concorda em se abrir, em se tornar vulnerável. E com isso, a gente consegue sim se colocar no lugar do outro, porque eu acho que a empatia é você se colocar e entender aquela dor que o outro está passando, né? Ou aquela necessidade que não foi atendida e que às vezes pra gente é muito difícil entender, porque a gente não está realmente se abrindo para aquilo, para aquele momento de vulnerabilidade. Exato. E é claro, Ana, acho que dentro disso tudo, às vezes eu falando disso, acho que dentro do direito isso pode ser até um pouco difícil de entender para alguns advogados. Eu já ouvi advogado falar que a gente está querendo abraçar a árvore, né? Mas eu vejo hoje num país que tem mais de 80 milhões de processos, 80 milhões. Nossa, E que eu loucura. sempre repito esse número nas minhas lives, porque eu acho um absurdo. É muita coisa. Mas as pessoas que lidam com litígio, que são os advogados que vão para o litígio, existe um estudo que pelo menos 30% sofrem de algum problema de saúde mental. Depressão, síndrome do pânico, em decorrência desse trabalho que é o litigioso. Né? Eu vejo advogados que... Eu conversei com vários advogados que não aguentam mais trabalhar como advogados. Eles desistiram da advocacia. Que loucura. Por causa dessa questão. Então, até onde, né, que a gente precisa ficar doente, a gente precisa investir numa profissão, quando a gente tem esse caminho, né, multidisciplinar, que é a psicologia positiva, que é a aprendizagem social, emocional e ética, que é você aprender o método classe. E aí que a gente tem que se juntar, né, Fer? E a gente tem que se juntar para criar forças. Porque senão, bem isso, se ficar na mão de um só, ou só minha, ou só tua, né? Ou só dos psicólogos, ou só dos advogados, e não envolver outras pessoas, a gente cansa, você não tem braço, você não dá conta. Mas o primeiro passo é você estar aberto para isso, né? Com certeza. E mais uma vez, é uma questão de inteligência relacional. Né? Então, assim, eu não quero abraçar a árvore no sentido de eu querer fazer o trabalho do psicólogo. Não, eu preciso entender que o trabalho dele é importante. Ponto. E me unir com isso e entender que essas coisas estão todas conectadas. Se veja, Fer, ó, eu separei aqui e vou ler, eu acho que é legal, os conceitos, tá? O conceito do que é a questão da mediação, prática colaborativa e mediação, tá? Que diz o seguinte, eu acho que é super importante para as pessoas entenderem o quanto isso aqui faz sentido e tá todo mundo junto. Então, a prática colaborativa e mediação, o cliente participa de um processo colaborativo que deve apresentar disponibilidade para resolver a controvérsia de maneira cooperativa, certo? E depois lá no teu site, que tá maravilhoso, diz um monte de coisa sobre isso também, que eu até escrevi ontem no LinkedIn, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, levar em consideração e tentar mediar esse conflito para você ter o interesse e a necessidade das duas partes, ou de um terceiro envolvido, certo? Então, o cliente que participa de um processo desse, ele deve apresentar disponibilidade para resolver a controvérsia de uma maneira cooperativa, tá? E não adversarial, por exemplo. Bom, ele se predispõe a fazer isso em fórmula de diálogo, de mediação e tá. Agora, veja a inteligência relacional. É a inteligência que nos conecta ao outro, através da relação, de forma positiva, entendendo necessidades, habilidades, estabelecendo uma conexão que traga cooperação mútua, acordos sustentáveis e uma negociação satisfatória para os dois envolvidos, ou para todos os envolvidos. Ou seja, os conceitos são praticamente iguais. Sim, se não iguais, né? Senão, eu tenho uma psicóloga que eu conheço e gosto muito, ela fala, nossa, como o ser humano ele tem a capacidade de dar nomes diferentes para a mesma coisa. Uhum. E é claro que
o advogado não foi, muitas vezes, estudar psicologia para entender o que é inteligência relacional. E nem o psicólogo foi estudar. Não foi isso. Nenhum dos dois lados. Mas de um jeito ou de outro, eles se comunicam tanto e um é tão necessário para o outro, principalmente em relação à questão da técnica. Porque o psicólogo estudando a questão humana, ou, né, talvez seja esse realmente o termo, esse olhar para o ser humano, para o que tem dentro, para a psique, enfim. Sim, uma coisa mais de humanização mesmo. Ele tenha mais condições, e aí por isso que eu gosto dessa conexão da mediação com a inteligência relacional, de trazer para a gente conceitos que o advogado muitas vezes ou não consegue trazer, ou mesmo assim não consegue entender, né? Porque não é uma área que a gente navega. A gente precisa aprender a navegar. Exatamente. E a entender como que essas coisas juntas realmente vão minimizar toda essa questão. Meu Deus do céu, 80 milhões de processos é muita coisa. Quanta coisa não pode ser resolvida antes. E outra coisa que a gente está falando aí, né? As áreas não se conhecem, não se integram, não se estudam. E as pessoas também não. Porque você sabe disso, enquanto atenta à mediação, né? Enquanto advogada que percebe isso, que está linkada nisso. Às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa e elas estão discutindo. Sim, porque elas fecharam o ouvido e elas não estão mais dispostas a ouvir o que o outro tem para falar. E elas estão falando a mesma coisa. Sim, exatamente. Exatamente. E não conseguem chegar num consenso. E sabe o que é pior? Eu acho que dentro dessa ideia de consciência que a gente traz o que a mediação traz e a inteligência relacional, para mim, trazem, que talvez a gente não tenha falado aí, mas que isso é importante. É a questão da autorresponsabilidade. Perfeito. Você ser responsável pelas... não vou dizer nem pelos teus atos, mas pelas tuas necessidades atendidas e não atendidas, pelo seu sentimento, pela sua emoção que surge ali, né? E pela resolução daquele conflito que surge. Eu fico imaginando, Ana, como é que uma pessoa com sã consciência, claro, tem casos que são extremos, mas como é que uma pessoa em sã consciência deixa um juiz decidir a vida dela? Um juiz dizer como que ela vai visitar o filho? Como que vai se dar o direito de convivência daquele pai com aquele filho, daquela mãe com aquele filho? Verdade. Como que você vai dividir os bens ou os móveis e imóveis? Quer dizer, em que ponto que o ser humano se perdeu nessa questão da justiça, né? E de dizer assim, não, vamos resolver no judiciário. O que o judiciário, com 80 milhões de processos, que demora mais de 6 anos para ser julgado, consegue sentar e olhar para você e escutar a tua dor, e ele não vai fazer isso por você. Se você não fizer isso por você, de uma forma inteligente, utilizando o método que for, aqui a gente está falando do teu método, mas utilizando do método que for, como é que você vai sair feliz numa decisão judicial? Eu tenho casos, Ana, que eu ganhei e o cliente não ficou feliz. Ele ganhou a medida, porque não foi atendido do jeito que ele queria. Porque ele não foi, talvez, ouvido naquilo. Exato. De novo, volta a questão da emoção, do sentimento e da necessidade. Que não é necessariamente dinheiro, que não é necessário... Não é aquilo. Não é aquilo. Não é. Então, veja onde o ser humano... e aqui eu me incluo porque eu me perdi também. Já fui uma advogada super altamente beligerante, mas... Até onde a gente para de ver a importância da autorresponsabilidade? Até onde? Porque para mim, classe é ter autorresponsabilidade, né? Com certeza. Autoconhecimento, autorresponsabilidade. E até onde a gente não pode melhorar o mundo que a gente vive agindo dessa forma. Porque, Ana, hoje existe... Tá para quem quiser ver, tá? O relatório Justiça em Números. Se não me engano, e eu posso estar errado aqui, mas se não me engano, a justiça custa por brasileiro, então se você não tiver nenhuma medida, R$300. R$300. Você multiplica 300 por 211 milhões de brasileiros que a gente tem.
Um em cada 3 brasileiros tem um processo judicial. A nossa sociedade está doente. Completamente. E aí é que tá, quantas dessas coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma e iam atender muito melhor a necessidade, mas falta a base, que é a consciência. Sim. A percepção e o passo a passo do classe para eu tentar colocar isso em ordem. Claro. E para mim, por isso que esse tema, assim, se conecta é fundamental. Mas aí que tá, Fê. E aí, o que eu acho legal a gente até dizer para as pessoas e dizer por que a gente está aqui, né? E aí você tocou num ponto fundamental agora, que é o que aquece o meu coração. É nós, de fato, termos uma sociedade melhor. E é o que todo mundo quer. Além das nossas necessidades pessoais atendidas, a gente só vai conseguir ter uma sociedade melhor na medida em que todo mundo consiga ter esse olhar. Claro. Sabe que eu estava preparando uma aula esses dias, Ana, para jovens, para eu me formar em aprendizagem social, emocional e ética, eu preciso dar uma aula para jovens. E eu estava estudando o Dalai Lama, o curso, enfim. E para mim, assim, tem 2 coisas que fazem com que nós, pessoas, 2 coisas que nós temos em comum. Com todos os conflitos que a gente tem nesse mundo, existem 2 coisas que a gente tem em comum. 1, somos todos seres humanos. E 2, todos queremos ser felizes. Exatamente. Então, por que é tão difícil, se a gente quer ser feliz, fazer um outro feliz também, né? Se a gente é humano e a gente sente dor, o outro ser humano também sente dor. Exato, e talvez isso não pareça dentro do conflito. Talvez você acha que a tua dor é maior. Mas até onde você trabalhar isso, estudar isso e dá para o conflito aquele olhar positivo, né? Que eu digo e repito, o conflito ele não é positivo ou negativo, é aquilo que a gente dá para ele, né? Então, é a conotação, é a tua conotação pessoal do negócio. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E por isso que volta essa questão. Eu só consigo neutralizar um pouco melhor isso quando eu entender que eu tô nomeando. Né? E que essa nomeação está ligada à minha necessidade. Só que o outro também tem uma necessidade. E aí, como é que a gente chega no consenso? E aí entra isso, a inteligência relacional e a mediação. Enquanto eu não conseguir perceber que eu só vou entrar no consenso na medida em que eu entender a necessidade das 2 partes, nunca vai dar certo. Nunca. As pessoas vão continuar se estressando. E você vai pedir para um juiz que não conhece da tua vida com o maior respeito que eu tenho por esse, né, pelo juiz, porque eu acho que o juiz ele tem uma grande de uma responsabilidade. Gigante. E ele hoje tem uma situação complicada, porque ele também precisa cuidar dessa quantidade extraordinária de processos. Então é quase não, é sobre-humano, mas até onde a gente não pode, então, começar a olhar pra gente e dizer, né? E eu vou terminar nossa live aqui, que a gente já tá quase 1 hora. Mas nossa, sério? Até onde a gente pode começar a atuar com mais classe, né? Isso aí, minha amiga. Dentro dos nossos conflitos, né, Ana? Trazer e entender a relacional. Com certeza. E entender que tanto a necessidade de um quanto a necessidade do outro merecem respeito. Né? É muito louco isso, mas é tão óbvio que às vezes não é compreendido. De tão óbvio que é. Sim, e de tanto que o conflito muitas vezes nos cega, né? A gente quer o respeito, mas a gente não age com respeito. A gente quer o amor e o acolhimento, mas a gente não age com amor e acolhimento. Exato. A gente quer liberdade e a gente quer impor limite, mas a gente não atua, não respeita o limite do outro. Exato. A gente quer segurança, mas a gente não dá segurança, né? É isso aí. A gente quer empatia, mas não dá empatia. E tem que ser igual consideração, tem que ser igual respeito, tem que ser igual cada uma dessas coisas que você falou, né? E é por isso que tem tanta desigualdade em todos os sentidos. Desigualdade de gênero, desigualdade financeira, desigualdade de riqueza e pobreza, né? De tudo, de preto e branco, de como se as pessoas realmente fossem melhores ou piores, e não é isso. Não é, todos somos humanos, todos queremos ser felizes. E eu vou encerrar. Ana, acho que a gente ficaria aqui mais umas 10 horas para falar sobre isso, né? Aliás, nós temos muita coisa para resolver nessa vida ainda. Né?
Vamos fazer mais umas várias lives sobre esse tema, né? É isso aí. Eu acho que depois a gente tinha que criar, que nem algumas amigas minhas já colocaram lá no Clubhouse, em outros lugares, e tem debate quase que semanal ou quinzenal sobre alguns temas, a gente ia começar a fazer isso. Ou em live, ou no Clubhouse, e começar a discutir esses temas. Não, para mim fechou. Olha, bom, para falar sobre daí a gente vai temas, convidando gente, mais gente vai entrando, ia ser sensacional. Vamos fazer então um próximo Clubhouse já. Boa, a gente marca isso aí. Mas, isso meu aí. amor, eu quero dizer assim que te agradecer por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu sei que você é super corrida e eu sei que né, você tem os teus projetos, as tuas coisas, mas eu quero te agradecer do fundo do coração para você estar aqui, trazer esse olhar de classe para mediação, né, de inteligência relacional e de como que a gente pode usar isso não só para resolver os conflitos dentro da mediação, mas eu digo que para todos os outros métodos, mesmo dentro do judiciário, a gente pode ir para uma audiência mais complexa e utilizar a inteligência relacional. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E dá esse olhar, né? Isso que você falou, dá um olhar um pouco mais de humanização. De humanização. Né? De humanização. E eu deixo o meu convite aqui para quem não conhece a Coló e tem algum conflito, a gente faz a indicação de mediadores para os conflitos. A gente tem todo um cuidado de escolher o mediador, que a gente sabe da importância do mediador, para auxiliar na criação do diálogo e, quem sabe, na solução de um conflito com a inteligência relacional, de forma humana, construtiva, positiva, passiva, empática, que acho que é isso que a gente conversou aqui. Né? Certeza, a gente está aberto também para a inscrição dos mediadores que tiverem interesse em trabalhar com a gente lá na Coló. Que legal. Ana, assim, obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço, adoro falar desse tema, adoro conversar com você, adoro esse teu projeto, sou encantada com ele também. Então, assim, para mim é só prazer, uma delícia, super gostoso. E vamos conversar para a gente fazer mais vezes, fazer isso acontecer mais. Né? Para a gente poder diluir essas horas que a gente tem vontade de falar em vários outros episódios. Exatamente, vários episódios. Obrigada, Fê, também super agradeço o convite. Eu que agradeço. Um beijo, querida. Grande obrigada para todos que estiveram aqui também. Um beijo, beijo. Isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.